Atenção que a Lorena Coutinho está me chamando. Fecha aqui meu câmera, por favor. Do caso dos 3 trabalhadores aqui de São Paulo, no telão para mim, que foram mortos lá no Mato Grosso. A Lorena só está reposicionando e parece que ela tem mais uma pessoa da família que quer entrar no ar e pedir aí por justiça, tá? E mais detalhes desse caso da reportagem da Grace Bidu. Na tela. Eduardo, Elias, Alexandro e este homem que pediu para não ser identificado viajaram a trabalho de São Paulo a Campo Verde há cerca de 10 dias. Eu fui contratado por uma empresa que ganhou a licitação na cidade e para a instalação de câmeras de monitoramento em escolas. O dono da empresa era Eduardo Souza de Lima, de 26 anos, que contratou para o serviço Elias Lopes da Silva, de 26 anos, e Alexandro da Silva Félix, de 33. Chegamos lá na hora do almoço, por volta de meio-dia. Aproveitamos que chegamos relativamente cedo e passamos pelas escolas. As vítimas chegaram na cidade apenas 7 horas antes do sumiço. O trabalho só começaria no dia seguinte para a instalação de um sistema de segurança com botão de pânico em pelo menos 6 escolas municipais. Esta foto mostra o carro dos 4, esse com uma escada em cima, passando por uma rua da cidade por volta das 6 horas. Logo depois, a equipe se separa. Eu fiquei no hotel porque eu tinha algumas atividades relacionadas a trabalho ainda para fazer. Ficou combinado de quando eu terminasse, entrar em contato com o Eduardo para que ele fosse me buscar. A vistoria foi feita pelo lado de fora e depois os 3 decidiram ir até esse bar bem em frente. Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada do trio ao bar. Já o outro rapaz preferiu ir jantar. Foi quando recebeu essa mensagem do Eduardo. Mano, deu ruim aqui, vem pra cá. O que rolou? Onde vocês estão? Polícia. E passou pela cabeça que pudesse ter dado alguma confusão, alguma briga ali no bar, né? Com um dos 3 ou até os 3 envolvidos e que a polícia tinha sido chamada e que eles estavam sendo conduzidos. Câmeras de segurança revelam que os rapazes tinham acabado de sair acompanhados de outras 4 pessoas. Uma moto vai atrás. As imagens mostram o carro pelas ruas. No dia seguinte, o rapaz foi à delegacia prestar queixa de desaparecimento. Ficou sabendo que o carro foi encontrado carbonizado na cidade vizinha de Chapada dos Guimarães. E soube de outra informação também intrigante. Fui informado tanto pela polícia como por habitantes ali que nos últimos anos já tem vários desaparecidos lá e sempre de outros estados. Foram dias de angústia para as famílias, até que surgiu uma informação que poderia levar os 3 jovens desaparecidos. Policiais civis e militares e também homens do Corpo de Bombeiros seguiram até uma área rural bastante isolada. Seguimos até o local onde os policiais perceberam uma terra remexida. Era o mesmo local onde foram cavadas as covas. As escavações só começaram depois da chegada da perícia. Foram horas de trabalho até que a confirmação de que os 3 corpos eram mesmo de Eduardo, Alexandro e Elias. As vítimas foram encontradas com as mãos amarradas nas costas. Isso é uma evidência clara de execução. Uma confirmação dolorosa para quem viu alguém tão próximo da família sair de casa em busca de trabalho e nunca mais voltar. Quantas ainda vão chorar e perder os filhos nessas circunstâncias que saem para trabalhar e voltam num caixão? Eu acho muita crueldade quem pegou meu filho e os amigos dele que foram para trabalhar. Uma baita covardia, viu? Voltamos ao vivo agora com a Lorena Coutinho, aqui de São Paulo. Ela que está lá no cemitério, hoje o sepultamento das vítimas. E a Lorena agora está lá do lado. Lorena, eu acho que não, esse é o pai. Me disseram que era a Jéssica, acho que a Jéssica é depois. Esse é o seu Jonas. Esse é o seu Jonas.
Lorena, é muito complicado, né, uma cobertura para nós, jornalistas, um momento como esse, mas nesse país, Lorena, se não fizer isso, cai no esquecimento. Se programas, né, se telejornais policiais aqui no país não cobrarem, não ficar em cima, cai no esquecimento, até porque, infelizmente, o número da violência nesse país é muito grande. Então, depois entra já outro e cai e a polícia também não investiga. E eu acredito que é isso que você está sentindo junto a essa família aí, justiça para que o caso não caia no esquecimento, Lorena. Exatamente, Geraldo. Obviamente, a gente tenta conversar com um de lado, com outro familiar, chega assim, claro, dando né, meus sentimentos, eu falei com o seu Jonas, porque é muito complicado, é uma dor muito grande, mas assim, ao mesmo tempo, né, eles precisam realmente da ajuda da imprensa, porque senão fica só mais um caso, né, e tem que ter uma solução. Então, o seu Jonas, que é o pai, Geraldo, do Eduardo, tá, 26 anos, ele tinha acabado de comprar a casa dele, ia se mudar para casa e, infelizmente, teve todos os sonhos interrompidos. Seu Jonas, o senhor está aqui e até mesmo muito emocionado, ele falou, eu tô indo, Lorena, eu vou conversar com você, mas para isso, para cobrar justiça, para cobrar uma resposta de um crime tão brutal, tão covarde. Eu gostaria muito que o pessoal as autoridades dessa cidade lá resolvesse isso aí, desse uma solução pra gente, né? Porque tá um negócio, parece que seguraram lá o caso, não querem desvendar, tem algo preso lá que precisa desabafar, porque a gente tá sentindo muito não só pela do meu filho, mas dos outros também que foram trabalhar. Eu acho o seguinte, se eles tivessem alguma dívida, se é policial, se apresentou como policial, tivesse levado isso para a delegacia, feito uma averiguação, você está devendo, vai pagar, mas não executar, que eu saiba, a polícia é para proteger, não para tirar a vida do ser humano, né? Por que o seu Jonas está falando isso, e até para você que acompanha o Balanço Geral, é porque naquele momento o Eduardo, inclusive o filho dele, chegou a mandar uma mensagem para aquele colega que não foi para o bar, se não teria acontecido, infelizmente, a mesma coisa, dizendo, polícia. Né? Ele chegou a mandar uma mensagem dizendo, né? Mandou a mensagem, deu ruim, polícia, mano. Aí só que se identificaram como polícia, eles saíram numa boa. Se identificaram como polícia, então eles não devem nada, saíram numa boa na frente do pessoal. Só que depois pegaram ele e fizeram a emboscada e executaram, porque isso aí não é normal fazer isso aí. Se eles fizeram alguma coisa errada, o certo deles era levar para a delegacia, verificar se fez algum crime, alguma coisa e prender, se for o caso, né? Mas ele não tinha nada a ver com isso aí. Meu filho nunca entrou numa delegacia, a não ser para assinar algum documento, RG, essas coisas aí, que às vezes precisa. Ou quando ele foi servir o exército, foi se alistar, essas coisas aí, a única coisa que ele teve contato com a polícia. Caso contrário, jamais ele nunca teve passagem de polícia em nada. Ele trabalha de domingo a domingo, meu filho. Então ele não tinha nenhum motivo para... Lorena. Vai colocar aqui o fone, desculpa até interromper o senhor, para ele poder te ouvir, Geraldo. Desculpe aqui, porque a gente... Isso, perfeito. Pode segurar aqui no ouvido, para o senhor consegue... Pode ficar segurando e o Geraldo vai conversar com você. A gente está ao vivo conversando com os familiares do Eduardo, também do Elias, os corpos que serão enterrados, sepultados, velados daqui a pouco, por volta das 2 horas da tarde. Pode falar que ele está te escutando, Geraldo. Senhor Jonas, que Deus, primeiramente, eu não consigo falar outra palavra a não ser Deus, para confortar o coração de um pai, que é o que o senhor falou, senhor Jonas. O seu filho era trabalhador. Seu filho saiu aqui de São Paulo para trabalhar. Seu filho só entrava em delegacia ou para fazer documentos pessoais e, de repente, receber uma notícia tão cruel como essa. O senhor sabe perfeitamente do compromisso que a Record tem com o Brasil, dentro do seu jornalismo, para cobrar. E a única coisa que que a gente pode ser útil, senhor Jonas, como televisão, como jornalistas, é nesse país não cair no esquecimento. Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se parar de falar o caso do seu filho e de todos, infelizmente, senhor Jonas, infelizmente, então eu peço para que vocês também procurem sempre a imprensa, nós aqui da Record, para que a gente seja o canal de voz de vocês e da família, senhor Jonas.
Muito bem, eu agradeço, Geraldo. Eu acompanho todos os programas de vocês, todos os programas da Record eu acompanho, o Gotino, você, Geraldo, o Bate, eu acompanho todos os programas, né? Então eu tenho um grande respeito, grande admiração pelo programa de vocês e toda a equipe da Record. Para mim, me sinto em casa, porque vocês todo dia estão na minha casa também, então me sinto como da família. Senhor Jonas, o Eduardo... E eu estou sofrendo... O Eduardo, durante a viagem... Durante a viagem, senhor Jonas, o Eduardo ou os outros meninos, eu falo meninos, você todos jovens, eles não reclamaram de nada, não falaram que teve uma briga, não teve nenhuma ligação antes ou uma mensagem antes que possa levar vocês a suspeitar de alguma coisa, senhor Jonas? Não teve nada disso, Geraldo, porque é o seguinte, eles não conheciam nem a cidade, eles foram lá trabalhar, foram colocar umas câmeras nas escolas, então não teve discussão nenhuma, não teve nada de briga com ninguém, cara, eles não conheciam nem a cidade. Eles fizeram a vistoria antes na escola, que eles iam trabalhar no dia seguinte, e depois eles voltaram, foram para um barzinho, tomar uma cerveja e jogar sinuca lá até a hora da janta. Mas eles não conheciam ninguém naquela cidade. Eles só chegaram lá, perguntaram pro pessoal, tinha algum barzinho para jogar a sinuca lá até a hora da janta, mas eles não conheciam ninguém. Então fizeram uma emboscada, covardia de quem fez isso aí com eles. E a gente quer justiça. Contamos com a força de vocês aí, jornalismo da Record, que eu admiro muito vocês. Então, eu peço a ajuda de vocês aí para a gente desvendar esse caso aí. Que para não ser mais uma família amanhã depois sofrendo no nosso lugar. Obrigado, obrigado, senhor Jonas. Lorena, como é difícil, tomara que esse caso seja esclarecido, porque o número de mortes foi uma coisa impressionante. Eu até falei, Lorena, não pode se descartar nenhuma linha de investigação nesse caso, né? Exatamente. Tem essa questão da licitação, né? A gente sabe que às vezes há uma disputa muito grande. Essa é uma das linhas de investigação, ou se seria alguma coisa política, enfim, alguma rixa. O certo é que os três não tinham passagens pela polícia, segundo os pais também não tinham rivais, inimigos e, como o seu Jonas disse, não conheciam ninguém, né, naquela cidade, em Campo Verde, no Mato Grosso, que fica mais ou menos 100 quilômetros de Cuiabá. Então não descartam nenhuma possibilidade, mas existem muitas dúvidas e por isso que estão ouvindo as pessoas. O seu Jonas ainda não foi ouvido, né, pela polícia, eu imagino, ainda não foi também ouvido pela polícia e agora essa é a expectativa, né, para que os pais de Alexandro, Eduardo e Elias sejam ouvidos também, né, para que eles possam, porque às vezes um detalhe que eles falam do trabalho, enfim, pode ajudar a solucionar esse crime. O que eles querem é isso. Uma resposta, eles não vão ter os filhos mais nas suas casas, mas pelo menos para amenizar um pouco essa dor grande, para que tenha uma resposta. Quem são as pessoas envolvidas? Essa é a pergunta, Geraldo.